Beleza, Pardi, vamos lá, mais uma grande história do nosso querido Tex. A história de hoje, Estrelas de Lata. Vamos ver o que acontece nessa história. A história começa com um fotógrafo ali, né? Num penhasco ali, fotografando algumas imagens, né? De paisagem, né? Inclusive ele comenta ali: que paisagem fantástica. Foi duro chegar aqui, mas valeu a pena. E aí ele olha através da câmera dele, né? E diz: talvez seja melhor mudar a lente. E aí quando ele foi mudar a lente dele caiu, né? E ele saiu atrás da lente. E aí ele disse: menos mal, podia ter sido pior. Quer dizer, ele encontrou a lente. Só que não encontrar a lente, ele encontrou uma fenda também no penhasco que ele estava ali. Aí ele disse: se caísse no fundo do precipício, não sei como eu faria pra... E aí de repente ele parou e pensou: mas que diabo é aquilo? Ele achou alguma coisa. Bom, essa cena encerra aí e a gente anda no tempo para dia depois na cidade de Blackhurst Tall, né? Blackhurst Tall, né? E o mesmo fotógrafo tá fotografando o Kit Carson, né? Então diz para ele: não pisque, por favor, mais um momento. O Kit Carson ali, o velho Kit Carson fazendo uma pose ali, né? Com aquela roupa dele normal, né? Laranjinha, com os babadinhos na camiseta, chapéu, arma em punho, tudo certinho para fazer a foto. E aí o cara dá o clique, diz pronto. E aí o Kit pergunta: posso me mexer agora? E aí o fotógrafo diz: sim, vou revelar a chapa, vai levar alguns minutos. Sabem, estou mesmo honrado por poder acrescentar seus retratos à minha coleção. E aí o Tex aparece já nessa cena, ao lado do Kit Carson, olhando vários quadros que esse fotógrafo tem na coleção dele de personalidades do Velho Oeste, tanto de heróis como vilões, né? E aí tá o Tex e o Kit olhando a parede, os quadros e comentando, né? Aí o Kit fala: que coleção o quê? Isso é uma espécie de museu. Aí ele cita o nome de um cara lá, Wild Bill Hitchcock, Wade Earp, Pat McDonald. E aí o Tex diz: tem até uns penduricalhos de forca, Cole Wanger, Jesse James. E ele diz: eu também um conhecido meu. Olha aqui, Tex, eu falava de fora da lei, esse usa estrela, é Jim London. Aí aparece a foto do tal do Jim London ali. Eu e ele nos conhecemos em El Paso. Bem, faz muitos anos, a foto é daquela época. O Kit parece que não lembrou direitinho onde ele se conheceu. E aí o Tex complementa: Jim London não era aquele que perseguiu os assaltantes de Salt Bank e depois fugiu junto com eles? E aí o Carson diz: sim, mandou seus ajudantes para uma pista falsa e sumiu junto com os assaltantes. Aqui há outros conhecidos, aí conseguiu ver as fotos, né? Will Colby e Stanley Wicks. Eram dois durões, onde estarão agora? Esses Will Colby e Stanley Wicks é os que estavam com Jim London nesse famoso assalto aí, tá? E aí aparece o fotógrafo de novo e diz: bem, vão poder matar a saudade de seus amigos, Sr. Carson. Colby e Mix vivem aqui em Blackhurst. E aí o Carson diz: raios, quer dizer que o Will e Stanley ainda são xerifes? E aí o fotógrafo disse, Crow, o nome do fotógrafo, né? Disse: não, devido à idade, não usam a estrela há muito tempo, desde antes de eu chegar aqui. Passaram ao mundo dos negócios com um certo sucesso. Os dois salões e o hotel são de Colby. Mix é dono do armazém e vende sementes. Juntos possuem metade da cidade. E aí o Tex diz: ouviu? Você devia se dedicar ao comércio, Camelo Velho. E aí o Carson responde: eu? Nem pensar. Ainda não estou tão acabado, a ponto de pendurar o cinturão num prego. E Tex diz: terá que pensar no futuro.
Nisso o Carson mostra a foto que tirou para ele, né? Esse futuro está distante para mim e, depois admita, pareço ainda mais jovem na foto. Mais tarde, né, eles vão para um salão, né? Como sempre, né? Tomar uma cervejinha, comer alguma coisa. E aí tem um diálogo entre o Kit e o Tex, né? E o Kit diz: até que enfim, não vi a hora de saborear uma cerveja com toda tranquilidade. E o Tex diz: espere para falar. E o Kit responde: você é um desmancha-prazeres. O que é agora? E o Tex responde: a tranquilidade está para acabar. Veja aqueles dois no balcão. Nisso eles olham e parece que vai começar uma discussão entre dois jovens com uma moça no meio. Um dos jovens, vestido de verde e calça marrom, diz: ei, só fiz uma pergunta chiquita. É educado responder. E aí o outro rapaz, provavelmente defendendo a Chiquita, diz: sai daqui, Bob. Elita está falando comigo. Então a Chiquita também é conhecida como Elita. Né? Esse outro rapaz, ele tá com uma calça jeans, camisa branca e um colete vermelho por cima. Os dois estão com coldre na cintura e tal. E aí o rapaz de verde, calça marrom, diz: para dizer a verdade, quem está falando é você. E ela apenas finge que ouve. E aí a moça interfere: rapazes, não acho que é o caso de brigar. E aí o cara de colete vermelho diz: não estou brigando, querida. Estou explicando calmamente a esse idiota que ele tem que cair fora daqui. E aí o outro rapaz disse: hã? Quem é idiota? E o de vermelho responde: não vejo outros idiotas por perto. E o rapaz de verde diz: repita se for homem. E aí nisso a cena volta pro Kit e pro Tex sentado na mesa, bem tranquilo, tomando ali uma cervejinha. E o Tex diz: aqueles dois cabeças quentes vão acabar com a paz dessa tarde. E o Kit diz: só espero não engasgar com a cerveja. Nisso o cara de vermelho grita: idiota! E dá o soco na cara do de verde, que cai e desmancha uma cadeira, né? Que estava atrás dele. E aí o Tex meio que se indigna e faz menção de se levantar da mesa e diz: acho que chegou a hora de acalmar os ânimos. Nisso entra alguém, tipo uma estrela de xerife no salão, e diz: ei, que diabo está acontecendo aqui? Aí o Tex olha pro Kit e diz: a lei chegou. Aí o Kit Carson: então continuarei bebendo. Quer dizer, Kit Carson não tá afim de confusão, seguiu sentado. Nisso os rapazes se explicam, né, com esse homem da lei que chegou, que a gente ainda não sabe se é um xerife ou um ajudante. Mas a moça diz: não aconteceu nada, Rufus. Esses dois rapazes só estavam... Aí o de vermelho, que deu a porrada no cara de verde, que ainda tá caído, né, em cima da cadeira desmanchada. O de vermelho diz: discutindo. A gente só estava discutindo, xerife. E aí o xerife, né, que agora já sabemos que é um xerife, diz: ah, é? Discutiam com as mãos. E aí pergunta pro garçom que está ao lado: beberam muito, Sam? E o Sam confirma: bastante. Nisso ele pega uma jarra de água ou algum outro líquido que estava na bandeja do Sam e já toca na cabeça de colete vermelho. E já desmancha na cabeça dele a jarra, quebra toda. E o cara ria. E o outro que está levantando da cadeira diz: espere, xerife, a gente não... Quando ele foi dizer não, o xerife já deu-lhe um chute na boca dele de tirar sangue. Só disse: calado aí. Já jogou pro outro canto. Aí o Tex se levantou de novo, né? O xerife usou de muita violência com dois jovens, né? O Tex se levantou e disse: ei, acho que está exagerando, xerife. E aí o xerife perguntou: quem diabo é você? E aí o Tex diz: aquele rapaz só bebeu um copo a mais. E aí o xerife respondeu: então vamos clarear logo as coisas, senhor. E aí quando ele foi botar a mão no revólver dele, o Tex já sacou muito rápido a arma e diz: Wheeler, eu me chamo Tex Wheeler. Nisso entra um senhor, né, com uma roupa mais sofisticada, né, dá pra ver que é um magnata, um janota, que nem eles chamam, né, dentro do bar, e diz: calma, Rufus,
Rufus é o xerife, né? Tex Willer também está do lado da lei. E aí o Rufus se explica com o cara: eu cumpri a meu dever, Colby. E o Colby diz: claro, tenho certeza de que foi um simples mal-entendido. E aí o Colby diz pros dois rapazes que estavam brigando, né? Vocês dois desapareçam e vão ver o Dr. Marley. Digam que fui eu que os mandei lá. E um deles agradece, o de verde agradece. Sim, Sr. Colby, obrigado. E nisso entra o Kit na cena. Ora, vejam, jamais iria imaginar que você se tornaria um figurão, Colby. E o Colby olha e diz: Kit Carson, eu devia imaginar que você também estava nessa. Velho casca grossa, quanto tempo passou? E aí o Kit diz: não diga, meu parceiro, já me faz sentir uma múmia velha. Nisso alguém chama esse Colby aí. Senhor Colby, a senhora quer saber se vai demorar aqui. E ele diz: já vou, Saul. E aí o Kit diz: a senhora? Raios, você se casou. E aí o Colby responde: com a mulher mais encantadora do Texas. Faço questão que a conheçam. Venham. E nisso eles foram para fora do bar, né? E já aparece o Kit já se apresentando para ela, né? Prazer em conhecê-la, senhora Colby. E aí ela diz: Kit Carson e Tex Willer, o prazer é todo meu. E aí o Colby olhou para ela e disse: sabe quem são? E aí ela diz pro marido: eu não vivo só bordando, Will. Seria um prazer recebê-los para o jantar. E aí o Tex diz: aceitamos com prazer. Mais tarde, né? Na casa do Colby, um jantar delicioso, elogia o Carson. Você é com certeza a melhor cozinheira do Tex. E aí ela responde, né, a senhora Colby: é um exagero, senhor Carson. Assim fico vermelha. E o Carson continua: já vamos ficar sem a sua companhia? E aí ela se levanta da mesa e diz: sei que chegou o momento do uísque e dos charutos, e das lembranças dos velhos e bons tempos. Coisas de homens. Boa noite, senhores. E aí o Colby fala alguma coisa, né? Sabem de uma coisa? Quanto ao uísque e aos charutos, concordo com a minha mulher. Mas não gosto de lembrar dos velhos tempos. E aí o Kit pergunta, né? O que tem contra os velhos tempos, Colby? Deveria ter orgulho do seu passado. E aí o Colby olha pro Kit e diz: e você tem? E o Kit diz: que diabo de pergunta é essa, Will? Servimos a lei. E é o que continua a fazer. Aqueles como nós podem caminhar de cabeça erguida e olhar qualquer um nos olhos. E o Colby diz: não esqueci o que quer dizer servir a lei. Dias inteiros numa cela, debaixo de sol e chuva, e noites passadas observando a escuridão, com medo de levar um tiro. E tudo isso por quê? Para proteger cofres de banqueiros em troca de um punhado de dólares? E aí o Tex entra na história e fala: as estrelas que usamos protegem todos, Will. Os banqueiros, os desválidos, os homens e as mulheres e as crianças. E aí o Colby diz: bem, então fico feliz por estar entre aqueles que estão protegidos. Tenho uma linda mulher, uma bela casa, uma boa grana no banco, bebo uísque de qualidade e fumo ótimos charutos cubanos. Voltando à sua pergunta, Kit, tenho orgulho sim, orgulho do que tenho agora. E aí a cena passa e nisso eles estão voltando, né? Provavelmente pro hotel onde eles ficaram hospedados. E o Tex pergunta pro Kit: está pensativo, meu velho? Tem alguma coisa entalada na sua garganta? E o Kit diz: sim, o discurso de Colby, ele era um bom sujeito. Agora parece que quase se envergonha de ter usado uma estrela no peito. E nisso a cena passa para um outro momento, né? Alguém falando: Padre Moreno pegou tudo. E o padre, né? Parece um frei ali, um padre. Creio que sim. Pode fazer a conta, senhor Mix. Tá, então esse cara é o Mix, que foi parceiro do Colby.
entendeu? Que apareceu lá na foto no início, que são os dois que moram na cidade, que o Crow, o fotógrafo, tinha comentado, lembra? Então esse também é uma figura importante, o Mix. E aí o Mix diz pro padre, né? Vejamos, 10 sacos de farinha, 5 de batata, passou toda a lista, né? E disse $10. E aí o padre diz, $10? Está brincando. Toda essa mercadoria deve valer no mínimo triplo. E também no mês passado o valor da mercadoria que levamos era... E aí ele cortou o padre, disse, não permito que se meta nas contas que faço, padre. Se preferir, considere o desconto como uma oferenda para o convento. E aí eles vão embora com as compras, né, com os víveres, né, e o padre diz, o senhor é muito generoso. Deus o abençoe, senhor Mix. E aí ele diz, não incomode o senhor por mim, padre. Faça uma boa viagem. E nisso entra a filha do Mix e diz, papai, no mês passado você praticamente também deu a mercadoria de presente. Se quiser ganhar um lugar no paraíso, não poderia fazer isso sem nos arruinar? E aí ele responde, né? Não acabaremos na ruína, Susan. Vi 2 clientes entrarem há pouco, ou não? Aí ela diz, 2 pessoas entraram, mas não são clientes. Quando ele entra para dentro de novo do rancho dele ali, né? Ele já diz, Kit Carson. E aí o Kit, em carne e osso, amigo. E o feioso aqui ao lado é o meu parceiro Tex Wheeler. E o Kit continua. Pode fazer os olhos voltarem às órbitas, Stanley. Não sou um fantasma. E aí o cara meio que gagueja e diz, é que, bem, por 1000 demônios, eu esperava tudo, menos encontrar você aqui. E aí o Kit explica. Estávamos indo molhar a garganta. Vem conosco? E aí ele responde, bem, não sei se... E a filha diz, vai papai, eu cuido da loja. E aí eles foram em direção ao salão. Nisso a gente vê os 3 indo em direção ao salão, para molhar a garganta. E a sombra de alguém de cartola, que provavelmente é o Colby, dando uma olhada neles à distância, né? Aparece a silhueta mais escura dele. Bom, dentro do hotel, né? Que eles estavam ali bebendo, eles dizem, o que vamos brindar, Stanley? Aos velhos tempos? E aí o Stanley, esse, né, o Mike, diz assim, os velhos tempos estão distantes, Kits. Vamos brindar ao nosso encontro. Estamos vivos, estamos aqui falando sobre isso. Há 30 anos eu não apostaria nem $1 furado nesse momento. Quer dizer, há 30 anos atrás eu achava que não ia chegar nesse momento sem morrer, tomar um tiro, acontecer alguma coisa, né? E aí o Tex pergunta, né? Stanley, me explica uma coisa. Há alguma coisa no ar desta cidade que faz mal ao espírito dos antigos xerifes? Por que o Will Kobe também não tinha a menor vontade de falar sobre o passado? E aí o Stanley diz, o Will e eu nos cumprimentamos quando nos encontramos na rua, mas não nos frequentamos mais. E o Kit pergunta, e há um motivo para isso? E aí o Stanley diz, talvez seja o fato de que o tempo passa para qualquer um, mas não para todos do mesmo jeito. Agora me desculpem, mas tenho que ir, preciso ver uma pessoa. As cervejas são por minha conta. E aí o Stanley vai embora e deixa o Tex e o Kit ali tomando a cervejinha. E só aparece o Tex de costa na cena dentro do bar, né? E faz assim tipo assim, alguma coisa estranha, né? Tá desconfiado. Bom, a cena volta para aquela noite, a mesma noite, né? Tá ali o Carson na varanda do hotel, fumando o charuto dele, sentado numa cadeira ali, domando a cadeira, né? Pra frente e pra baixo, com a perna num pilar. E aí chega o Tex e diz, vamos partir amanhã bem cedo. Quero estar em Fort Culver antes do pôr do sol. E o Kit diz, me deixe saborear em paz o meu charuto, parceiro. Amanhã estarei em forma como sempre e daqui a pouco um grito, fogo! E o Tex diz, peste!
E o Carson diz, que inferno, não se pode nem fumar no charuto na Santa Paz. E alguém diz, é a casa do fotógrafo. Depressa, tragam os baldes, formem uma corrente. E aí o Tex diz, cadê o Kroll? Alguém o viu? Ainda deve estar lá dentro. Vai acabar assado, Willer. O que está fazendo? Isso quem falou foi o Rufus, né? O xerife, dizendo pro Willer que ele ia acabar assado, né? E aí o Willer diz, sei o que tem de ser feito, Rufus. E aí arrombou a porta, né, com a casa pegando fogo, gritou, Kroll, está aqui. Kroll, aí achou ele caído, né? Botou nas costas e tirou lá de dentro do fogo. Disse, um médico, rápido. Nisso chegou o médico já de pronto, né? Estou aqui. E aí ele diz, cuidado, Kit. Ele deve ter batido com a cabeça. Tem um ferimento grave. E o médico disse, eu cuido de Kroll. Como você está? Aí o Tex diz, alguns arranhões, mas nada de sério. E o médico diz, vou mandar Kroll ao meu consultório. As queimaduras não me parecem graves, mas não gosto nada do ferimento. E aí o Kit olha pro ferimento do Tex e diz, isso não me parece um arranhão de nada. E o Tex responde, só preciso de um pouco de ungento e de uma camisa nova. Não me diga que estava preocupado comigo, camelo velho. E o Kit diz, não estava preocupado. Sempre digo que você é um tição do inferno. Só que dessa vez quase vira um de verdade. Quer dizer, ele quase virou um tição do inferno. Que nisso que eles terminam de falar, a casa dá um barulho e vem a ruína, tudo, né? O fogo toma conta e vem tudo a ruína. Bom, a cena passa para a manhã seguinte. Com Colby entrando dentro do ranchinho ali, né? Do armazém do amigo dele lá. Do Mike, né? E ele diz, Will, o que faz aqui? E aí ele diz, por que esse tom indignado? Fiz um favor a você também ontem à noite. E aí ele diz, o Stanley, né? Stanley Mix esse. Ter liquidado o Kroll não vai adiantar nada. Pois eu acho que sim. Quer dizer, nessa cena a gente descobre que o Colby que mandou tocar fogo lá na casa do fotógrafo, no Kroll, para matar ele. Então, algum motivo ele tinha. E aí o Stanley continua. Não entendeu, Will? Eu vou falar. E aí quando ele tá dizendo que vai falar alguma coisa, tipo entregar alguém ou alguma situação, tá? E aí o Colby diz, você vai ficar de boca fechada. Vou dar um jeito no caso à minha maneira. E você fará a sua parte. E aí ameaçou o Stanley, né? Disse para ele, neste momento o Rufus está na sua casa e eu disse a ele para fazer companhia à sua filha até o final do dia. E o Stanley disse o quê? Se tocar num fio de cabelo de Susan? E aí o Colby tentou acalmar. Fique de bico fechado, colabore e nada acontecerá com ela. Nisso a cena vai pro hotel. E entra o Kit no quarto do Tex e diz, más notícia, Tex. Kroll não resistiu. Quer dizer, o fotógrafo morreu. E o Kit continua. Não recuperou a consciência, não recuperou a consciência nem por um segundo. E tem mais. O Doc disse que o ferimento na cabeça era muito profundo. Não foi causado por uma queda, ele foi agredido. E o Tex pegou, também está pensando no que estou pensando? E aí o Kit diz, sim, mas me recuso a acreditar que Stanley Mix esteja envolvido na morte de Kroll. E aí o Tex diz, eu também, mas quando Mix nos deixou plantados ontem, foi visto indo à casa do fotógrafo. Foi um dos últimos a vê-lo vivo. Pode ser que saiba de algo. E aí eles vão para casa do Stanley Mix esse, né? Que nessa altura tava lá com o Colby. Tava lá no bar dele com o Colby, né? E aí quando eles chegam na casa, eles batem. Stanley, é Kit Carson.
E aí o Tex dá uma volta na casa e olha as roupas no varal e diz: estranho. Mickey não está em casa. O armazém estava fechado, quer dizer, eles estiveram antes no armazém estava fechado, eles já tinham saído, então o Colby e o Stanley. E aí o Tex perguntou: onde foi? E a sua filha? Tipo, também, né? Nisso a cena volta para dentro da casa, onde Rufus está tapando a boca da menina para ela não gritar, segurando ela, né, com a arma na mão. E lá fora, o Tex fala: veja, Kitty, as roupas na bacia ainda estão úmidas. A garota estendeu só a metade da roupa lavada. Foi interrompida por alguma coisa ou por alguém. Tex é muito esperto, né? Tex é um baita investigador. Se liga em cada detalhe. Nisso, a menina consegue morder a mão do Rufus que está segurando ela e ele grita: ah! E chama ela de cobra maldita e joga e ela bate com a cabeça num móvel e cai. Nisso, o Tex arromba a porta e entra. Quando o Tex arromba a porta e entra, já se atira no chão e troca tiro direto com o Rufus. Só que o Rufus atira na altura do Tex. Só que o Tex já se atirou, né? Já tá deitado e atira deitado nele e acerta o Rufus. E o Carson ajuda a menina e diz: está tudo bem, Susan? O que aconteceu? E ela diz: não sei. Pergunte ao Rufus. Eu ia me encontrar com meu pai no armazém quando ele chegou. Sacou o revólver e me disse que ficaria aqui até o final do dia. E que se eu tentasse escapar ou pedir ajuda, meu pai teria o mesmo fim de Percy Crow. E aí o Tex olha para o Rufus e pergunta: então você matou o Crow por quê? E aí o Rufus, esse que já está deitado, baleado, né, meio que mais para lá do que para cá, diz: porque me pagaram, Willer. Não sei de mais nada. Quem pagou? E aí ele meio que quase apagando diz: o Will Colby resolveu entregar, né? E aí o Carson diz: Colby? Que diabo está dizendo? Que interesse tinha Colby em mandar matar Crow? E aí o Tex diz: esqueça, Kitty, ele está morto. Quer dizer, ele deu tempo dele entregar o Colby e morrer. Fez alguma coisa digna nos últimos minutos, né? Nisso entra na porta incrivelmente a mulher de Colby. Na casa lá do Stanley, onde está a menina, o Tex e o Kitty, entra ela com um documento na mão. E diz: vou dizer porque meu marido queria Crow morto. Não posso aguentar um peso desse nas consciências. Quer dizer, essa é a mulher, a esposa do Colby, né? Ontem, Crow veio aqui em casa e o Will se trancou no escritório com ele. Não sei o que conversaram, mas ouvi o Will levantar a voz. Aí aparece uma cena da noite, né? E ela continua contando. Depois que Crow foi embora, perguntei ao Will qual era o problema, mas ele disse que não era nada sério. Esta manhã ele saiu cedo, então entrei no escritório e abri o cofre. Havia essas fotografias lá dentro. E aí mandou pro Tex. E aí o Tex disse: conheço esse lugar. Greybeard Rock, fica a poucos quilômetros daqui. Essa foto não diz grande coisa, mas veja as outras. E aí eles olharam e o Kitty diz: santo Deus, quer dizer, naquela foto tem alguma coisa estranha. Nisso, a cena vai lá para esse lugar aqui, ó, o Greybeard Rock, que é o lugar onde eles estão ali naquelas colinas, ali naquele lugar. Nisso aparece o Colby amarrando uma corda numa pedra e dizendo: pronto, vai aguentar bem. Vá, agora é com você. Quer dizer, amarrou ali o Stanley e o Stanley vai descer para resolver alguma coisa ali. Numa fenda ali, num espaço ali entre o morro. E aí o Colby diz: esqueceu os sacos, Stanley. E aí olhou: maldição. O que foi, Will? Temos visita, diz o Colby. Quer dizer, ele vê que o Kit Carson e o Tex estão chegando, né? O Willer e Carson. Como o diabo souberam? E aí o Tex olha, né? E diz pro Kit: atenção, Kit. Viu o reflexo lá em cima? E o Kit diz: sim. Vamos nos dividir. Bem na hora que eles resolvem se dividir, né? Porque eles viram refletir ali o binóculo do Colby.
O Colby diz: abelhudo dos malditos, e prepara a arma para atirar neles. Nisso, o Stanley diz: não vou deixar que faça isso, Will. Não, desta vez não. E aí resolveu voltar de novo. Quando o Tex desceu do cavalo e já está subindo pelas costas para procurar o Colby, né? Escuta 2 bang, né? 2 tiros. E aí quando chega ele diz: largue o rifle, Colby. O Colby tinha acabado de atirar no Stanley, tinha matado o Stanley. E aí ele diz: vai pro inferno, Wheeler, e atira no Tex Wheeler. Só que atirar no Tex Wheeler é pedir pra morrer, né? Na mesma hora também foi alvejado com 2 tiros. E aí ele só diz pro Wheeler: maldito, e já cai. E já cai e despenca do penhasco lá embaixo. Lá onde aparece assim umas caveiras ali, uns esqueletos ali de alguma coisa do passado ali. Alguma coisa que aconteceu no passado. Bom, a cena vai para um enterro, onde tá o Tex, o Carson e o padre, aquele do mosteiro que tinha ganho do Stanley, os mantimentos, lembra? E aí o Tex diz: sabia de tudo, não, padre Moreno? E aí o padre diz: sim, Stanley me contou em segredo de confissão. Convivia há 30 anos com remorso pela morte de Jim Landon. Jim Landon é aquele cara que aparece na primeira foto lá, que o Kit disse que conhecia, lembra? Então agora nós vamos saber sobre ele. E aí o padre conta a história. Stanley, Colby e Jim Landon estavam nos rastros dos irmãos Chester, depois do assalto ao Salt Bank. Mas foi Landon sozinho quem capturou os Chester. Stanley e Colby o alcançaram quando tudo estava resolvido. Àquela altura, o Will Colby, né, propôs liberarem os bandidos e repartirem o dinheiro recuperado. Quer dizer, o Colby já era ganancioso na época. Stanley estava indeciso, mas Landon se recusou. E quando disse a Colby que os irmãos Chester também tinham ouvido tudo o que ele dissera, Colby os matou a sangue frio. Quer dizer, Colby, para não deixar rastro, já era bandido mesmo. Landon ficou furioso, disse a Colby que ele estava preso. Stanley era amigo de Colby, devia escolher entre ele e Jim Landon, e atirou no Landon. Quer dizer, o Stanley acabou atirando no Landon esse. Nesse ponto, Stanley e Colby perderam a cabeça. O xerife de Albuquerque estava para alcançá-los com os seus homens e decidiram sumir com todos os cadáveres jogando na ravina. Na ravina é nessa abertura que tinha no penhasco ali, né? Nessa fenda aí. Esconderam o dinheiro e disseram ao xerife que Landon estava acertado com os irmãos Chester e que fugira com eles. Depois deixaram os seus cargos e fizeram o dinheiro roubado render. Colby nunca sentiu nenhum remorso. Stanley, ao contrário, não conseguia se perdoar pelo que tinha feito. E aí o Tex diz: entendo, mas confessou só o senhor, não as autoridades. E aí o padre diz: estava a ponto de fazer isso, quando sua mulher morreu e o deixou com uma menina pequena para criar. Àquela altura, Stanley deve ter pensado em Susan e decidiu se calar. Nem ele nem Colby imaginavam que os corpos seriam encontrados. Todavia aconteceu. Só que quando Crow descobriu os cadáveres, não foi denunciar nem Colby nem Mix. Tentou chantageá-los. Mix provavelmente não se importava mais com isso. Iria confessar, mas Colby não. E o Carson diz: diabos do inferno, Colby era um canalha sem escrúpulos. E eu me pergunto como um patife como ele pôde usar uma estrela no peito. E o padre diz: por falar nisso, Sr. Carson, quase ia esquecendo. Tome, mandei limpar e dar um brilho como me pediu. E o Tex olha e diz: a estrela de Jim Landon. E o Carson diz: sim, também estava no fundo do abismo. E é justo que esteja com ele para sempre. E aí o Carson cola a estrela na lápide do Jim Landon. E a nossa história acaba aqui,
com Tex Carson indo embora, com mais um caso resolvido, né? E aparece a lápide do Jim Londo já sepultado como herói, que ele, na história, ele começou como bandido, né? Tanto é que o Tex fala no início, né? Que ele tinha fugido, o amigo do Carson que tinha fugido com os bandidos, no final eles descobriram que não. Ele capturou o bandido, só que ele foi morto pelo Colby, pelo Stanley, e aconteceu toda essa história. Mas tudo foi desvendado, né? Foi um caso que Tex e o Kit entraram sem querer, quando estavam de passagem por essa cidade, aconteceu todo esse enredo, mas foi uma história muito legal. Cara, se tu gostou da história, deixa o teu like, compartilhe o vídeo para algum outro pai de assistir a história. Recomendo ler essa história também, né? Quem quiser ler, é do Tex, edição especial colorida, número 6, a primeira história. Um grande abraço, parte, e até a nossa próxima história. Valeu!